Todo mundo me ouve bem? Deu uma caidinha aqui, né? Acho que deu alguma coisinha na internet aqui. Vamos ver se voltou. Bom, acho que voltou, galera. Vamos lá. Bom, então, para quem não me conhece, tá? Eu sou Ismael Casagrande. Hoje eu faço parte do MTAC, né? Associação. Só botar aqui. E eu faço parte da. Tava vazando áudio aqui, pessoal, tá? Eu faço parte do MTAC, que é uma associação que ajuda aí as ONGs no Brasil com parte de tecnologia. E toda sexta-feira eu faço uma live aqui falando um pouco de Azure na fanpage do Rafa. E hoje eu trouxe um assunto mais leve para a gente tratar, uma coisa que provavelmente vai levar menos tempo aí, né? A gente vai ser uma livezinha mais curtinha hoje, que é o Azure Monitor, tá? Então, para quem tem ambientes no Azure e precisa monitorar esses ambientes, tem várias formas de se monitorar, né? Então a gente sempre precisa estar monitorando até para garantir a saúde do nosso ambiente, verificar algum problema, receber algum alerta, através de um alerta executar uma, uma ação para corrigir ou para até fazer autoescala ou redução de servidores. Então vamos dar uma pincelada hoje sobre o Azure Monitor e com um foco nas VMs do Azure, tá? Pra gente não, que eu não consigo fazer muitos testes, tem que montar um ambiente bem complexo para fazer um lab aqui. Então eu montei algumas VMs, a gente vai fazer um testezinho legal com esse ambiente. Boa noite, Henrique, beleza? Pessoal, quem tiver por aí quiser compartilhar também, que nem o Luiz já fez aí, que eu vi. Obrigado, Luiz, por compartilhar. No final do mês, em alguns meses aí, o Rafa dá um prêmio para quem é o compartilhador do mês. Então, quem quiser ficar à vontade aí, ainda nos ajuda aí com a divulgação da live. Beleza? Vamos pro assunto já então. Vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui. Tá bom, pessoal. A primeira coisa que eu sempre faço, né? O pessoal já está acostumado, é vir aqui na documentação e procurar o nosso recurso do dia, tá? Então esse recurso ele é um recurso de monitoramento. Então a gente vai encontrar ele, provavelmente, eu não sei onde é que está ele, tá? Mas provavelmente, se a gente olhar por aqui, ele vai estar aqui em gerenciamento e governança, tá? Que ele é um recurso para fazer a gestão e monitoramento do nosso ambiente. Então aqui vamos ver agendador, tá aqui ele, ó, Azure Monitor. Tá, ele trabalha junto com alguns outros recursos que a gente vai dar uma olhadinha. Quando a gente monta ele, já vai montar um Log Analytics e vai trabalhar junto com o Application Insights, com algumas outras ferramentas para poder coletar uma quantidade boa de logs e fazer uma análise mais assertiva do nosso ambiente e nos auxiliar com o monitoramento. Então, vem aqui no meu Azure Monitor. Aqui eu vou ver aqui em visão geral, dar uma olhadinha no que ele é, né? Então aqui, para quem quiser depois se aprofundar um pouco mais no assunto, tem aqui uma documentação bem vasta, né, sobre o recurso. Tem até um caminho de treinamento aqui, se eu não me engano, ó. Então tem bastante coisa para dar uma olhadinha e tentar montar um ambiente bacana aí para monitorar o ambiente de Azure de vocês, tá? Uma olhadinha aqui, qual que é a visão geral dele, né? Então aqui ele fala alguns exemplos que ele pode ser utilizado, então detectar e diagnosticar problemas em aplicativos, dependências com Application Insights, uh, correlacionar problemas de infraestrutura com o Azure Monitor para VMs. Eu consigo também, pessoal, monitorar tanto o meu ambiente no Azure quanto o meu ambiente on-premises. Se eu quiser usar o Azure Monitor para monitorar meus servidores locais, eu também consigo através de um agente, aí tem alguns passos para ser feito. Também é uma boa pedida, né, para fazer monitoramento, porque basicamente o que ele vai fazer? Deixa eu ver se tem a imagem aqui, senão eu abro uma imagem. Espera aí que eu vou abrir uma imagem mais legal aqui. Aqui, ó. Minha câmera não está pegando em nada ali, importante. Beleza. Essa aqui é a arquitetura do Azure Monitor, né? Então, aqui na lateral, na esquerda, tá? Na parte esquerda da tela,
a gente tem aqui da onde os logs são coletados, o que, que ele consegue coletar. Então, de aplicações, sistema operacional, recursos, assinaturas, tenants e algumas fontes customizáveis, né? Então, pode ser uma máquina virtual no meu ambiente on-premises, pode ser algum outro recurso através de que gere log, né? Então, a gente consegue centralizar tudo. Então, aqui no centro, a gente vê que tem as métricas e os logs, né? Então, a gente consegue centralizar todos os logs num único local e através desse único local a gente consegue fazer análises e coletar informações e gerar alertas, enfim. Então a gente pode ver aqui na lateral direita o que a gente pode fazer com o Azure Monitor, né? Então ele pode pegar insights lá do application, container, VM, então ele vai pegar algumas informações do sistema operacional mesmo, tá? É um agentezinho que é instalado na VM, quando é no Azure instala automático, tanto Windows quanto Linux, a gente vai ver isso, tá? Então eu tenho VMs Linux e Windows hoje. Então a gente vai coletar informações das VMs, a gente pode visualizar ela através de dashboards, de views no Power BI, fazer um workbook, né? Então, caso aconteça alguma coisa, tem uma segunda ação, né, através de logs. Então, se a gente disparar uma trigger lá, enfim, um gatilho de uso de CPU, por exemplo, tá? Bem vago. Se chegar a 80% da minha CPU, eu posso desligar minha máquina, eu posso subir uma outra máquina, enfim, fazer algumas ações e eu vou usar o Workbook para isso. A gente vai usar aqui o Metrics Explorer e o Log Analytics para fazer essa análise dos dados e como é que eu vou responder a log automaticamente. Então aqui eu tenho alertas de autoescala. Então eu vou poder gerar alertas que vão me avisar através de e-mail, SMS, ou push no aplicativo de celular. Então aqui a gente vai ter várias formas de fazer alertas e tratar os problemas também. Então, caso gere um alerta X, a minha máquina vai ser reiniciada, ou vai ser desligada, ou vou subir uma outra máquina. Então, tudo isso a gente consegue definir com regras, tá? Dependendo do nosso ambiente. E ele integra aqui embaixo com aí o Event Hubs, o Logic Apps e algumas APIs aí também. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na visão geral. Aqui é a mesma imagem que eu mostrei para vocês. Então aqui a análise de dados, como é que funciona, os logs, que tipo de dados o Azure Monitor coleta. Então ele coleta dados de aplicativos, de sistemas operacionais, de recursos, assinaturas, locatários, que são os tenants, né? Então ele tem uma série de dados que ele consegue coletar para fazer o tratamento e a tomar as ações mais assertivas para o nosso ambiente. Então aqui ele fala, a gente consegue construir, tá? Aqui tem um modelo bem bacana, a gente consegue construir dashboards para monitoramento também dentro do Azure. Uma vez, agora está um pouquinho mais escondido, uma vez era mais explícito o dashboard, mas é bem fácil de fazer. A gente vai botar um ou dois gráficos numa dashboard para ver como é que fica, tá? Então, acho que era isso, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso ambiente. Aqui tem algumas coisas, quem quiser se aprofundar melhor, a gente consegue, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem toda aqui a documentação que é bem completinha, bem bacana a documentação. Vamos lá. Estou no meu perfil aqui, no meu portal do Azure. O meu ambiente hoje é acho que é o maior ambiente que eu montei para fazer os labs até agora aqui nas lives que eu faço. Daí, William, beleza? Então, vamos ver aqui em recursos, eu vou separar. Eu só tenho o meu lab montado aqui, não tem mais nada, tá? Eu separei, vamos separar por tipo aqui para a gente ter uma ideia. Eu tenho 4 máquinas virtuais, 2 Windows, 2 Linux. Tá? Para a gente fazer alguns testes de estresse de CPU, enfim, para a gente fazer alguma coisa mais bem rapidinho aqui para a gente poder montar. Se eu fosse montar isso aqui ao vivo, ia demorar 20, 30 minutos, ia praticamente consumir o tempo inteiro aí da live. Então aqui eu tenho máquinas virtuais dividindo a mesma subrede, então como se fosse 4 máquinas virtuais na mesma rede e eu tenho liberado aqui as portas para acessar essas máquinas. Então, o que que eu vou fazer? Tá? O que que é meu monitor? É um recurso que eu vou instalar, que eu tenho que provisionar, que eu tenho. A princípio, tá? O monitor ele já está
Se a gente vier aqui no portal e procurar por monitor aqui, por exemplo, ele está na minha tela inicial aqui, porque eu fiz alguns testes à tarde, mas se eu vier aqui e procurar por monitor, ele é um recurso que já está prontinho aqui, a gente tem que basicamente instalar agentes nas máquinas para poder começar a trabalhar com ele, em máquinas ou outros recursos do Azure também. Se a gente dá uma olhadinha aqui nessa blade lateral esquerda aqui, a gente está meu mouse ali, a gente vai ver a blade das configurações dele, né? Então tem os logs, tem alertas, métricas, tudo que a gente tem a parte de configuração. Aqui já são os insights, né? O que a gente consegue monitorar já de cara, aqui sem muito estresse, a gente consegue monitorar tudo isso aqui. Então aqui o Application Insights para quem tem Web Apps, para quem tem alguns recursos rodando com Web Apps basicamente, né, que ele dá uns insights de aplicação, máquinas virtuais, storage account, container, redes, aqui está em preview ainda, banco de dados, o Cosmos DB, Cache Hedges, Key Vault, então a gente consegue ter só nessa blade aqui várias formas de monitorar vários recursos que a gente já está aqui, muito fácil de fazer. A gente vai clicar aqui em máquina virtual, a gente vai ver que tem aqui, ó. Eu tenho 4 máquinas virtuais, né? Eu tinha quatro máquinas virtuais no meu ambiente e eu deixei uma monitorando para coletar dados, para a gente ter alguma coisa de dados, para a gente conseguir ver, né? Porque quando eu configuro o meu Azure Monitor, ele demora uns 20 minutinhos, um pouquinho mais, para começar a coletar dados do sistema operacional e aí sim começar a me mostrar alguma informação para eu poder trabalhar com ela. Então, nesse caso aqui, eu montei o laboratório hoje à tarde, hoje é meio-dia, e deixei rodando a máquina, deixei ela rodando para pegar ter algum dado para a gente poder tratar ele aqui. Aqui tem algumas informações de configurações aqui de diagnóstico, alguma coisa aqui de custos e o advisor, né? Uma coisa legal que a gente pode ver em vários recursos do Azure tem, às vezes em locais diferentes, mas sempre tem uma parte de troubleshooting, né? Então ele já vai dar algumas documentações para a gente poder avançar em alguns problemas que a gente tenha. Boa noite, Rogério, tudo bem? E aqui a gente tem aqui o iniciar, né, que é a nossa welcome, o welcome da ferramenta, né, o bem-vindo da ferramenta, e tem aqui o que tem de novo. Então é sempre legal, como eu costumo falar, a nuvem de um dia para o outro a gente não está 100% atualizado com nuvem nunca, sempre tem algum recurso que está sendo lançado diariamente. Então aqui é um dos lugares que a gente vai encontrar. Então, no que tem de novo, pode ver aqui, pessoal, que dia 13 de agosto, ontem, né? Hoje é dia 14, 13 de agosto, teve uma configuração liberada nova, tá? Então, aqui, alguma integração com o System Center. Teve mais uma aqui embaixo, dia 13 também, alguma coisa de query do Log Analytics. Dia 5 de agosto, então tem aqui o Azure Monitor para containers suportando Kubernetes. Então, pode ver que se a gente correr um pouquinho essa tela aqui, vai ver que é muito frequente ter algum update. A gente sempre é bom dar uma olhadinha aqui, uma vez por mês, uma vez por cada 15 dias, enfim, se a gente usa bastante esse recurso, né? A gente consegue ver aqui o que tem de novo para a gente poder implementar e melhorar nosso monitoramento do nosso ambiente. Dito isso, vamos ver como é que eu configuro essa confusão toda aqui. Eu deixei configurado o Log Analytics, tá? Por um motivo simples, ele demora de 5 a 10 minutos para começar a retornar dados e eu precisava de uma máquina virtual já monitorada para ter dados, tá? Mas quando a gente vai, por exemplo, a máquina virtual 2 aqui, eu não tenho ela monitorada ainda. Então vamos lá na minha VM2, aqui, minha VM2, ela é um Linux. Então onde é que eu vou achar? Tem duas formas, tá? Uma forma eu venho por aqui, pela própria máquina virtual, e depois eu vou poder através de gestão de políticas de compliance dentro do Azure, eu consigo definir que essas máquinas virtuais já, toda vez que eu provisione uma máquina virtual, ela já venha
com o monitor ativado, tá? Mas no nosso caso está tudo desativado. E onde é que eu acho isso aqui para eu ter algum dado para mim começar a monitorar essa máquina, né? Então, se eu correr aqui na aba lateral aqui, eu vou descer aqui em operações, não é aqui em monitoramento. Se eu clicar aqui em Insights, ele já vai dizer que essa mensagem aqui está dizendo que eu não estou monitorando essa máquina. Se eu for lá na máquina 1, vamos voltar lá na máquina 1, vamos ver que é um pouquinho diferente a tela de apresentação, tá? Ó, aqui eu estou sendo monitorado já, né? Então aqui já me dá um relatório de performance, de uso de disco, já faz todo um monitoramento, já começa a fazer, mostrar alguns dados aqui de que está coletando, né? Então, eu posso vir na máquina virtual mesmo, tá? Venho lá embaixo no meu Insights aqui. Posso clicar só aqui em Enable. Eu vou fazer essa é uma máquina Linux, tá? Quando eu faço isso, um agente é instalado dentro do meu Linux para fazer o monitoramento. Boa noite, Alisson. Beleza? Aqui eu vou escolher qual workspace eu vou utilizar, tá? Isso, quando a gente faz a primeira vez, se não tem uma workspace, ele já vai dar a opção aqui, você pode dar uma olhadinha que tem um new aqui na frente. Se eu não tiver uma workspace pronta já, ele vai dar a opção de eu criar essa workspace por aqui, não preciso nem me preocupar. Como eu criei aqui o meu log Cooperate, eu vou selecionar o log Cooperate, a minha assinatura está ok e vou dar um Enable aqui. Então aqui ele está fazendo o deploy do agente na minha máquina virtual. E isso demora um pouquinho até ele fazer o deploy e depois demora mais alguns minutos aí para começar a reportar dados para minha máquina. Obrigado por compartilhar, Alisson. Então, esta é uma forma de fazer. Tá? A outra forma, eu posso vir aqui em Monitor, procuro aqui o recurso que eu quero monitorar. Eu vou querer monitorar máquinas virtuais. E aqui, por enquanto, ó, não está instalado o meu agente ainda. Está ainda instalando. A gente vê aqui no status, ele está ainda tá com o provisionamento dele ainda em progresso. Quando ele completar, aqui de uma máquina monitorada vai para duas, que eu tenho 4 máquinas. Uma está monitorada, ele não tem nenhum alerta de erro, porque a máquina está parada, ele não está fazendo nada, né? Então, se eu vier aqui nas máquinas não monitoradas, eu já consigo ver que a minha VM2 ela está sendo habilitada. Eu não consigo habilitar ela porque ela já está sendo habilitada. E eu tenho duas máquinas aqui, que essas são Windows. E eu posso vir aqui, eu quero monitorar a minha máquina VM3. Eu venho aqui, clico em Enable. O mesmo processo que eu fiz na máquina virtual, faço aqui por dentro do monitor. Dou um OK. E ele vai fazer o deploy do agente nessa minha máquina virtual também. Essas máquinas virtuais, com exceção da número 1, eu não fiz nem login nelas. Tá? Então eu não tenho nem login nessas máquinas. Eu tô só provisionei elas e loguei só na 1 para fazer uma instalação para a gente monitorar alguns parâmetros dela aqui, para a gente ter um gráfico de diferença de consumo de CPU. Então eu fiz um login para ter um consumo pelo menos para a gente dar uma olhadinha. Aí o que, que eu faço com esses logs, tá? O que eu consigo fazer com os logs? Eu posso vir aqui em cima em Metrics, por exemplo. Eu vou escolher o que eu vou pegar de dados, vou pegar desta máquina virtual que eu já tenho alguma coisa, né? Eu vou selecionar ela. E aqui, por exemplo, eu tenho o escopo do meu gráfico vai ser VM1. E eu vou escolher, por exemplo, aqui o consumo de processador, por exemplo, percentagem de CPU utilizado. Então aqui eu consigo montar um gráfico legalzinho aqui, já com consumo de CPU. Tem algumas informações adicionais aqui. Ah, mas eu não quero CPU, eu quero rede. Então eu vou vir aqui em rede, onde é que tá? Tem diversas opções aqui, tá, pessoal? Opções é o que não falta aqui de monitoramento. Então eu tenho aqui, 42 mega, na hora, a gente foi aqui pelo horário aqui 3 e pouquinho da tarde, teve um tráfego de rede.
O que que eu posso fazer com isso? É só isso, o monitor, eu venho aqui, crio um gráfico e fico olhando para o gráfico o dia inteiro, crio uma dashboard, o que que eu vou fazer? Tá? Dentro do Azure existem dashboards que a gente pode montar para monitorar todo o ambiente que a gente está cuidando. Essas dashboards, elas ficam, eu vou abrir uma outra aba aqui para não perder essa tela. Essas dashboards, elas ficam aqui. Vem aqui, dashboards. Há um tempo atrás, quando a gente logava no Azure, ele caía numa dashboard parecida com essa. Hoje ele já cai numa tela dos serviços e dos recursos que a gente tem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e editar essa dashboard aqui e deixar num monitor, criar um usuário que só tem acesso às dashboards e colocar num monitor e deixar lá. Deixar para o pessoal fazer como se fosse um NOC de rede. Então, eu consigo deixar lá um NOC para monitorar toda a nossa rede, nossa estrutura de Azure e até on-premises, como eu comentei no comecinho, né? A minha ideia é montar um dashboard específico para a máquina VM1. Então eu vou vir aqui e vou pegar meu uso de CPU médio, porcentagem de CPU. Vou vir aqui e botar o máximo, não vai mudar muito aqui o gráfico, né? E agora, se eu simplesmente pegar aqui e sair, eu posso adicionar mais opções aqui. Eu posso adicionar mais métricas. Então eu posso, além de colocar CPU, eu posso botar no mesmo gráfico, posso botar aqui créditos de CPU consumidos. Não vai mudar nada, vamos ver aqui, disponíveis aqui, ó. Então eu posso colocar alguns dados que eu vou fazer um comparativo deles ou alguma coisa que seja útil para a gente nesse momento, né? Então aqui eu vou tirar esse aqui, vou deixar só o gráfico de CPU e eu venho aqui nesse pin aqui e vou adicionar ele numa dashboard. Eu posso botar numa dashboard existente, eu posso criar uma nova dashboard e eu posso criar de um tipo compartilhada, que daí eu vou compartilhar com outros usuários para fazer esse monitoramento. No meu caso aqui, vou colocar numa existente privado, vou definir aqui como monitoring dashboard, que é a que eu criei justamente para isso. Vou dar um pin, vou criar uma outra métrica aqui, vamos ver, criar uma métrica de rede, que a gente tinha visto que tinha alguma coisa antes também de tráfego, né? Então, criei uma de rede. Posso mudar aqui o formato do meu gráfico, tá? Então, posso vir aqui, botar esse de pontos, botar um grid, talvez, se eu quero só ver o total de dados que eu trafeguei. Pode ser só um grid, eu posso lá dar um pin também como grid. Eu posso botar aqui, vou criar uma outra métrica aqui, vamos botar a métrica de consumo de memória, se eu encontrar aqui, vamos ver. Outra coisa de disco, então, já que não tem a memória aqui, vamos ver se a gente acha uma coisa de disco. Leitura de dados, vamos botar um chart diferente, vou dar um pin também no meu dashboard. Tá? Daí que eu vou ver isso, eu vou vir aqui em dashboard, eu tenho meu segundo dashboard aqui, e eu tenho todos os gráficos que eu gerei lá, eu tenho eles aqui, ó. Mas vai ficar nesse jeito aqui. Quando a gente adiciona, sim, mas eu posso vir aqui, editar isso, tá? E clique e arrasta aqui, eu monto como eu achar mais agradável, né, a informação. Então tem algumas formas que eu consigo até editar o valor, deixar ele quadradinho, bonitinho, fazer alguns gráficos como se fosse um acelerador, um contagiro, para ficar uma coisa bem bacana de se acompanhar, com algumas informações diferentes. Você consegue montar aqui uma dashboard bem bacana e eu posso clicar aqui com refresh. Então eu posso botar cada dia ele dá um refresh, cada 30 minutos, cada hora. Então ele vai lá e dá um refresh aqui no meu dashboard e eu consigo acompanhar praticamente em tempo real. Beleza? A minha ideia agora
é mostrar também para monitorar a máquina virtual. Deixa eu até ver se já começou a monitorar as outras máquinas lá que a gente colocou. Estamos com 3 máquinas virtuais monitoradas já. Ó. Então, se eu vier aqui em Log Analytics, eu vou ter várias opções lá de monitoramento. Na máquina número 1, que é a que eu tenho mais tempo com dados, tudo que está aqui, tá? Isso aqui é uma informação, é praticamente um dashboard de performance. Então, tudo que está aqui, olha só, eu tenho o mesmo PIN aqui que eu posso jogar lá no meu dashboard. Ó. Então, aquelas métricas que a gente montou antes, eu posso vir aqui e achar um gráfico bonitão aqui, esse aqui, os IOPS de disco. Ah, vou lá dar um PIN lá no meu dashboard. Vai para lá também. Deve estar vindo para cá já em seguida aí. Então aqui ele tem mais um dashboard, já vem pronto isso, né, com alguns dados prontos aqui. E tem uma coisa que é muito bacana, que é o mapa, tá? Essa máquina. Isso aí, Jorge, salve, beleza? Salve, Jorge. Valeu por compartilhar aí. Eu tenho um mapa, tá? Essa máquina aqui, quando eu montei esse ambiente, eu deixei ele alguns minutos sem nenhuma proteção de rede. Alguns minutos sem nada, nenhum tipo de bloqueio, sem um NSG. Por quê? Porque eu queria ter informações para mostrar para vocês aqui. Seguinte, ó, em alguns minutos que eu deixei sem proteção, eu tenho 6 servidores tentando acessar a porta 443. Tudo isso com os monitoramentos do Azure, tá? Então aqui eu tenho alguns endereços, tenho alguns nomes de alguns IDs de quem tentou acessar. Eu tenho aqui um servidor que fez comunicação com o meu Linux aqui na porta 123, que é o NTP do próprio Ubuntu, né, que é um Linux, então ele foi atualizar o horário, um DNS, porta 80, 2 servidores tentaram acessar ou teve alguma comunicação pela porta 80, um serviço aqui, e aqui algumas conexões que se conectaram na minha máquina virtual que está monitorada. Então é um mapa bem bacana, então já deixa bem prontinho aqui algumas informações, é bem legal para a gente ter um, uma forma visual de verificar alguns acessos, ver o que está acontecendo, ter alguma ideia do que está acontecendo já com a nossa máquina virtual. Lógico, isso aqui não vai proteger nada, né? Não vai proteger nada nossa máquina, mas a gente tem um monitoramento, né? Que eu acho bem bacana. Aqui também ele já fala aqui em disco, né? Espaço de disco. Tem várias informações legais que já vem prontinho para a gente analisar. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma métrica agora para esse cara me mandar um e-mail toda vez que a máquina for reiniciada. Pode ser reiniciada. Tá, vamos ver então. E eu vou ver aqui em alertas. Aqui eu fiz alguns testes com alertas, já tem algumas opções aqui de severidade, inclusive, tá? Que a gente pode colocar aqui. De rede local, o Azure Monitor a gente consegue monitorar a rede local também, tá? Consegue através de agentes colocar nas máquinas virtuais locais e monitorar através do Azure também. Aqui tem alguns alertas que foram executados já, porque eu fiz alguns testes hoje, né? Nós vamos criar um alertinho agora para a máquina 1. Vou vir aqui criar um novo alerta. Vou definir o escopo, que é o que eu quero criar alerta, o que eu vou monitorar para criar esse alerta. Então, no meu caso aqui, eu vou criar na minha assinatura. Vou procurar por máquina virtual. Deixa eu ver se isso vai aparecer aqui. Virtual Machines. As máquinas virtuais que eu tenho. Eu posso utilizar aqui Network, tá? Se eu quiser monitorar uma placa de rede, por exemplo. Monitorar a placa de rede, se eu quiser também. Mas no meu caso, vamos pegar a máquina virtual aqui. Virtual Machines. VM1. Vamos dar um. Ok, então
Este aqui é o escopo desta regra, ela vai monitorar somente a máquina VM1. Eu posso adicionar todas as outras aqui também se for necessário. Que condição? O que vai fazer disparar esse alerta, né? Qual a condição que, caso seja verdadeira, vai disparar esse alerta? Então, a condição vai ser, dentre as opções que temos aqui, muitas opções, eu vou escolher reset da máquina. Tem isso? Vamos ver. Restart. Então, aqui um restart da máquina virtual. Se a máquina for reiniciada, a gente vai criar uma trigger que vai mandar um e-mail para mim para me avisar. O mais básico possível, tá? Então aqui eu vou. Ela foi testada uma vez hoje para testar já, né? Então aqui é a configuração mais básica que tem, não precisa alterar em nada aqui. Vou dar um OK. Então eu tenho o escopo, a condição da regra e o que eu vou fazer. O que vai acontecer com essa máquina quando reiniciar. Quando a condição for verdadeira, acontece o quê? Eu vou vir aqui, eu vou criar um outro action group, que é o grupo de ação. Eu vou criar um dentro do meu grupo de recurso correto. Vamos ver, vou botar um nome aqui, vamos botar aqui live e-mail. Vou avançar. Tipos de notificação. Então, o que eu vou criar aqui? E-mail, SMS message, push e voice. Ou o manager role aqui do Azure. Vamos mandar e-mail, né? Que é o mais fácil hoje a gente criar mandar um e-mail. Vou botar um nome para essa minha lista de notificação. Vou botar aqui admin role, por exemplo. E aqui na lateral eu vou escolher o que vai acontecer. E-mail, SMS, o Azure App, né? Quem tem o aplicativo para celular também e tiver logado, ele vai dar um aviso no celular também. E aqui em e-mail, eu vou adicionar um e-mail aqui. E vou dar um OK. Então, adicionei um endereço de e-mail aqui. Vou para o grupo de ação, para o próximo passo que é as ações. Se eu for criar uma regra que precisa executar alguma ação, por exemplo, eu posso vir aqui e executar um runbook, um automation runbook, eu posso acionar alguma coisa do Azure Functions, o Logic Apps, um webhook qualquer que eu possa adicionar também para ter alguma ação quando a condição for ativada. Eu posso botar aqui, por exemplo, um runbook automático e vir aqui escolher de dar um scale, tem aqui algumas opções, restartar, parar, scale up, que é aumentar uma instância, scale down, que é baixar, ou remover a máquina virtual. Não vai ser o nosso caso, eu não vou nem criar, mas para mostrar o que acontece aqui, o que a gente pode fazer. Eu vou dar um OK aqui, vamos voltar para a opção. Aqui. Então, criei o grupo de alerta, vou dar um nome para minha regra aqui, alerta VM1 reset, por exemplo. Vamos dar um create, vamos criar essa regra aqui. Deixa eu ver. Fenômeno. George, esse fenômeno aí, acho que nem o Azure salva, que é só o usuário que vê. Quando o cara da TI chega perto, o usuário faz certo e aí não dá problema. Eu entendo assim, né, que o usuário, quando alguém da TI está perto, o usuário vai lá e faz certo. Aí ninguém consegue descobrir o problema. Eu acho que aí nem o Azure vai te salvar, hein? Regra criada, pessoal. Então vamos fazer um teste, ver se realmente vai funcionar essa nosso e-mail. Estou com o meu e-mail aberto aqui num outro monitor. Eu vou lá e reiniciar essa máquina na mão para ver se o nosso alerta vai chegar. A VM1, um restart aqui, vamos ver o que vai acontecer com ela.
E vou voltar aqui no meu monitoramento, vamos lá ver se ele já está executando alguma coisa lá. Os alertas. Eu tenho uma regra habilitada, ele não atualizou nada ainda. Ele pode levar algum tempinho também para fazer, para enviar esse e-mail para mim, né? Ainda nada. Mas enquanto não chega esse e-mail, vou mostrar uma coisa bacana aqui para vocês também, que eu acabei esquecendo de mostrar anteriormente, que é esse Activity Log aqui. Aqui dentro eu vou ter tudo que está acontecendo na minha assinatura, tudo que eu fiz na minha assinatura, todos os logs que o Azure Monitor consegue coletar, eu vou ter algumas opções aqui. Então aqui, por exemplo, tá? Criado ou feito um update numa extensão de máquina virtual. 5 minutos atrás, o que aconteceu? Vamos ver. Quem fez? O usuário que fez? Qual a assinatura? Se foi sucedido ou não, tá? Deve ter alguma coisa que não foi bem sucedida aqui embaixo, ó. Alguns pontos que não foram bem sucedidos, também ele deixa logado. E aqui eu vou conseguir ver o que aconteceu, né? Então, eu criei um novo deployment aqui, provavelmente isso aqui é quando eu criei, adicionei a máquina virtual, né, no monitoramento. Deixa eu ver se eu já recebi um e-mail, deixa eu ver se é algo que eu estava esperando. Tá, vamos ver aqui. Recebi dois, inclusive, vamos abrir ele aqui. Bom, pessoal, então aqui, ó, alerta VM1 reset. O Azure Monitor alerta que a trigger alerta VM1 reset foi ativada. Fui monitorando a máquina, monitoring VM1, dia 15 de agosto. Nesse caso aqui está com o horário UTC, né? Ele não está com o horário do Brasil, nesse caso, tem que diminuir 3 horinhas aqui. E tem tudo o que aconteceu, todo o log que aconteceu. Se não era para desligar, eu vou aqui, vou lá, vejo o que aconteceu, vou dar uma olhada. Então, eu vou ter um alerta por e-mail para poder verificar o que está acontecendo com o meu ambiente, né? Então, é bem legal ter esse tipo de monitoramento, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o log. Aqui, ó. Até ele já mostrou que alguns segundos atrás o log de atividade foi ativado, né? Então eu venho aqui e vejo o que aconteceu com esse log também. Até isso eu consigo ver, tá? Eu consigo ver tudo que está sendo executado. Então aqui o meu log foi ativado, está num arquivo JSON aqui. Para entender isso aqui é um pouco mais complicadinho, mas eu consigo entender pelo título da operação o que está acontecendo, né? Então aqui foi ativado porque a máquina resetou. E ele mandou dois e-mails, e realmente eu tenho dois e-mails aqui na máquina virtual. Então, tem um e-mail aqui, outro aqui. Vou puxar os dois aqui para baixo. Onde é que tá os bichos aqui? Ó, tenho dois e-mails aqui. Então ele ativou. Por algum motivo ele mandou dois e-mails e ele logou os dois e-mails, tá? Tá logado aqui. Foi enviado dois e-mails. Um foi aceito, outro foi bem sucedido. Aqui o update quando eu criei o log, né, a regra. Então, através disso aqui, a gente consegue fazer uma gestão bem completa aqui do nosso ambiente. A gente consegue fazer também bastante um controle bem bacana com dashboards bem elaborados até. Eu tinha um exemplo que eu não vou achar agora, só porque eu falei que eu tinha gravado o exemplo. Deixa eu ver se não está na documentação disso. Tinha uma dashboard bem bonita que foi montada através do Azure Monitor.
com o auxílio da Azure Monitor, né? Então a gente consegue ter, ao invés de fazer todo um trabalho com o NOC, a gente consegue fazer com o Azure Monitor, tá? Não que com o NOC não seja uma coisa, com outras ferramentas também pode ser feito, porém aqui já está nativo, né? Então até é mais fácil de fazer, porém, como a gente sabe, né, tudo tem um custo no Azure, vai ter o custo de armazenamento de dados, vai ter um custo do Log Analytics. Não é muita coisa para pouco log, tá? Mas tem um custinho sobre essas ações, né? Mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que é o Azure Monitor, né? Vou voltar minha tela para cá. A gente tem uma ideia do que é o Azure Monitor, como a gente pode utilizar o Azure Monitor. É uma ferramenta muito importante, a gente gera alertas, a gente consegue fazer alguns controles bem interessantes para monitorar e acompanhar o ambiente, né? E, enfim, tá aí mais um recurso do Azure que permite a gente fazer uma gestão mais eficiente do nosso ambiente. Beleza, pessoal? Falei que ia ser curtinha a live, acabou chegando nos 40 minutos de novo. Falo demais, esse que é o problema. Tá, pessoal? Então, bom, que eu tinha falado de Azure Monitor no tempo que eu tinha é isso. A gente pode, se for do interesse do pessoal, me avisem que a gente consegue fazer um laboratório um pouquinho mais avançado que esse, fazer alguns testes diferentes também. A ideia hoje era comentar um pouquinho e fazer uma regra, um alerta, né, fazer ele gerar um alerta automático e mostrar como que funciona isso e mostrar um pouquinho de dashboard, como é que é possível montar. Então, agradeço a todos que estiveram aí comigo até agora, né, esse tempo aí. Sexta-feira é complicado, ficar essa hora estudando Azure aí. Agradeço a todos, um abraço, até semana que vem. Qualquer coisa, me encontre nos grupos aí nas redes sociais que a gente pode trocar uma ideia. Valeu, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.